Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17 até o versículo 24. Atos 20, 17 a 24, onde a palavra de Deus diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu convido a igreja para lermos juntos o 24, a uma só voz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Prioridades espirituais. O que é mais importante para nós, irmãos? Em nossa jornada, em nossa carreira, hoje para você aqui, nesse momento, o que é mais importante na sua vida? Pensa um pouquinho. A gente tem tanta coisa para pensar, né, irmãos? Tantas coisas para a gente sonhar, tantas prioridades. Existe um conjunto de atitudes na nossa vida, coisas que a gente faz, que mostram isso. Então, enquanto eu falo, vai pensando quais têm sido as suas prioridades. E eu queria desafiar você a colocar como prioridade na sua vida, a sua vida espiritual. Colocar as prioridades espirituais acima de tudo. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 24, que a vida dele não tinha valor. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é vida espiritual. Não é porque ele era o apóstolo Paulo que ele era diferente. Não é porque ele era missionário que era diferente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa para cada um de nós refletirmos e meditarmos se nós temos seguido esse padrão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ela não tem valor nenhum se eu não completar a carreira que o Senhor me chamou e mandou eu completar na face da terra. No caso dele, era missionário. No seu caso, no meu caso, cada um de nós tem um chamado de Deus, que é o que aqui a palavra retrata como ministério. Você sabia que você tem um ministério? Quem tem ministério aqui, diga amém. Se você não sabia, saiba, você tem um ministério da parte de Deus. Seu ministério pode não ser um ministério pastoral, ou de missionário, ou de evangelista, mas você tem um ministério cristão. Então, querido irmão, irmã, o que nós temos priorizado? Esse texto faz a gente pensar nisso. O apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma. Se a gente continuasse lendo, e depois você pode fazer isso com tranquilidade, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo acabou sendo preso e, segundo a tradição da igreja cristã, ele foi morto e decapitado lá em Roma. Ele próprio diz aqui que ele não sabia o que o aguardava. Diz a palavra no versículo 23, que o Espírito Santo já lhe assegurava, que o Espírito Santo já revelava para ele: olha, Paulo, você vai sofrer, você vai passar por cadeias, você vai passar por tribulações, você vai passar por lutas. Ele já sabia. Ele não sabia exatamente como as coisas iam acontecer, mas ele sabia que viriam muitas lutas no seu caminho. E esse texto, irmãos, ele tem um ar de despedida.
No versículo 17, a palavra diz que ele mandou chamar os irmãos lá de Éfeso. E quando a gente lê e a gente sabe o que vem depois na vida de Paulo, traz para a gente essa mentalidade. Parece que ele estava se despedindo dos irmãos de Éfeso. E de fato estava. É um momento triste, porque a gente sabe que ele nunca mais vai voltar ali. Dali para frente ele vai, como eu disse, vai ser preso e vai ser morto. Mas ainda talvez houvesse uma esperança no coração daqueles irmãos. Olha, talvez ele volte. Mas o fato é que não voltou. E o fato é que ele próprio, no verso 23, diz que ele sabia, o Espírito Santo já lhe assegurava que viriam cadeias e tribulações. Era um momento triste, sim. Mas era também um momento glorioso, porque nessa despedida, o apóstolo Paulo estava sendo levado para testemunhar o evangelho diante de reis, diante de autoridades, diante de imperadores, de pessoas que qualquer outra pessoa talvez tivesse grande dificuldade de chegar e anunciar o evangelho de Cristo Jesus para aqueles homens. Então, amados, era um momento triste, mas também um momento glorioso, um momento que também fala conosco, porque lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, está escrito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ser imitador do apóstolo Paulo, nesse contexto, irmãos, é estar com a vida disposta nas mãos de Deus, para ir aonde Deus mandar. Eu até estava procurando um hino que não tem no nosso cenário. Não sei se tem aí em cima na planilhinha. Era um hino antigo, cantava desde criança, e às vezes a gente lembra aqueles hinos. Até essa semana lá na visita lá da Dona Antônia, o seu Pídio, teve alguns momentos de nostalgia, né? A gente lembrando corinhos antigos, e ficamos até de cantar alguns aqui com a igreja, mas hoje talvez não dê, que tem uma reunião 8h30 do acampamento. Mas a gente canta semana que vem, não tem problema. Mas esse hino era assim: onde quer que seja, com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. A igreja conhece? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, pouquinha gente conhece. Só os mais antigos, como nós, né? Nós somos os das antigas. Mas tem aí, será? Ele era do cantor cristão, se não me engano, do inário evangélico, da metodista. Não está no Brasil presbiteriano. Brasil presbiteriano não, gente, no Novo Cântico, não tem aqui. Mas é um hino que a gente vai pegar a letra uma hora, vamos colocar para a igreja cantar, é um hino muito lindo. Ele diz assim: onde quer que Deus me mandar, junto a ti, meu Salvador, eu quero estar. Essa é a disposição do crente. Nós estamos aqui hoje, não sabemos para onde Deus vai nos enviar. Olha o exemplo do Diogo. Há pouco tempo aqui em Santo André, lá na 11 de junho. Agora está lá no Japão. Você já pensou o que Deus pode fazer na sua vida, irmão? Você já pensou que Deus pode querer realizar através da sua existência? Talvez não seja para ir para o Japão, tá? Mas talvez Ele tire você de um setor da empresa que você trabalha e coloca você num outro setor lá, para você testemunhar do Evangelho para aquelas pessoas que estão ali. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão indo para a morte eterna e que precisam ouvir da salvação. Então, pegando por esse ponto de vista, que nós nos identificamos aqui com o apóstolo Paulo, eu queria refletir com a igreja sobre algumas atitudes que vão se relacionar diretamente com as nossas prioridades espirituais. A primeira delas está no versículo 19, é o serviço. Diz aqui o versículo 19, vamos ler juntos, assim todo mundo participa? Vamos lá? Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, retomando, o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, e no versículo 18 ele diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E aí ele vai relatar agora como era o seu caminhar. É aqui que nós temos que nos identificar com a palavra. Serviço. Ele diz: irmãos, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui entre vós, eu tenho servido ao Senhor. O serviço cristão, irmãos, é a primeira atitude que ele destaca. E o serviço cristão é o que mostra, de fato, que nós estamos alinhados nessa vida de prioridades espirituais para Deus, em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. Ser cristão, irmãos, é ser servo. Ser cristão é servir. O cristão que não serve, a própria expressão já diz, não serve.
Nós temos que servir. Do contrário, a gente não serve. Não serve no sentido de não estar servindo, e a gente se torna indisponível para a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele serviu a Deus ali entre aqueles irmãos, passando por algumas situações difíceis até, com humildade. Esse é o tipo de serviço cristão que agrada a Deus. Esse é o tipo de prioridade que nós temos que buscar na nossa caminhada. Então não é ativismo religioso, tá certo, irmãos? Não é você encher a sua agenda com um monte de coisas para fazer, que nem sobra tempo, por exemplo, para a sua família, nem sobra tempo, por exemplo, para você ler a Bíblia, para você ter alguma atividade em casa, porque você está sempre correndo para lá e para cá, nas suas horas vagas a serviço da igreja. Não é isso. Não é ativismo, não é corre-corre. O serviço cristão, irmãos, começa dentro da nossa própria casa. O serviço cristão está no nosso trabalho. O serviço cristão, ele reflete o tipo de vida que a gente vive. E aqui o apóstolo Paulo fala que esse tipo de atitude, no caso dele, e a Bíblia falando para nós, é Deus nos ensinando, era com humildade. Essa é uma grande característica, humildade. Por que humildade? Porque o orgulho não nos permite servir a Deus da maneira correta. O orgulho nos afasta dessas prioridades. Servir a Deus sem humildade não vai dar certo. Não é o correto. A humildade é um pré-requisito. O Senhor Jesus nos deu uma grande lição de humildade quando no finalzinho da sua carreira ele pegou uma bacia e uma toalha. Imagina Jesus, o Senhor, o Rei do Universo, segurando uma bacia e com uma toalha no ombro. E ele falou para os discípulos, sentem aí, talvez tenha sido assim, a Bíblia não entra nesse pormenor. E ele falou, eles talvez olharam, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vou lavar o pé de vocês. Começou lavando os pés um por um. Até de Judas, até do traidor. Não foi o que ele disse lá em Mateus 5? Amai vossos inimigos. Amar amigos é fácil. Ele disse, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele deu um exemplo. Lavou os pés dos discípulos, até de Judas, que o traiu, e de Pedro, que o negou 3 vezes, que também foi uma traição que Pedro aprontou lá, Negou 3 vezes, foi uma traição. Mas Jesus foi e lavou os pés deles. Lavou os pés de Tomé, que depois de um tempo falou, eu só acredito nele se eu olhar e tocar nele. Até surgiu aí aquela tal da lei do São Tomé, não é? Ver para crer. Todo mundo fala isso, Mas Jesus lavou os pés deles. Então, quando Jesus fez isso, depois ele falou, eu vos dei, alguém lembra? Exemplo. Exatamente. Então a humildade é um pré-requisito básico no serviço cristão. É dar outra face, é caminhar outra milha, é se calar quando dá vontade de falar, é orar e pedir a bênção de Deus quando alguém te machuca. É você realmente ser um cristão. Agora veja, crente não é saquinho de pancada também não, viu? O que é dar a outra face? Alguém perguntou então. Olha, se a pessoa te bater numa face, você tem que fazer assim, bate aqui também. Está escrito lá, Então bate aqui, bate aqui. Não é bem isso. Significa no dia seguinte você passar uma borracha, passar uma régua e cumprimentar essa pessoa. Olá, tudo bem? Bom dia, como vai? Significa se essa pessoa necessitar de oração, você orar por ela. Aliás, se aprontar alguma dessas, está necessitando mesmo. Significa se essa pessoa tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer, diz a palavra. Isso é dar outra face, isso é caminhar outra milha, isso é humildade. Então veja, irmãos, que é algo muito prático, em casa, no trabalho. Por exemplo, quem dirige aqui, no trânsito, quantas vezes você deixa passar aquele cara que está apressado do teu lado, talvez até infringindo alguma lei? Você dá passagem ou você enfia a mão na buzina? Tem que dar passagem, pode ter alguém morrendo dentro daquele carro, a gente não sabe. Pode até ser um irmão em Cristo, pode até ser um conhecido nosso, Então tem essa questão aí. E segundo, cuidado, que hoje em dia o pessoal está matando por causa de trânsito. Uma bobeirinha, o cara tira uma faca, um revólver, um pedaço de pau e pronto, já começa tudo aquilo lá que você já viu no jornal. Então até por prudência, a humildade tem um bom destino no trânsito, mas em todas as áreas da vida. A outra característica, ele fala que ele serviu a Deus ali, irmãos, com lágrimas. O apóstolo Paulo chorava.
Isso é serviço também. Você está sofrendo? Chora, irmão, na presença de Deus. Vai aos pés do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 126 que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Não chore por raiva. Não chore de ódio. Não chore de desespero, de angústia, de uma desesperança. Chore de quebrantamento. Mas se você estiver angustiado, chore aos pés do Senhor, buscando o seu auxílio, buscando sua ajuda, buscando o seu conforto, buscando a sua bênção. E Paulo diz aqui que ele chorava, irmãos, por causa de provações e ciladas que os judeus colocavam diante dele, versículo 19. Então você que lê a Bíblia sabe, o apóstolo Paulo era um ex-perseguidor da igreja. Se tornou agora um missionário, de perseguidor a perseguido. E ele passa a evangelizar e pregar a palavra de Deus nas cidades. E onde ele ia, os judeus iam atrás perseguindo ele, armando ciladas, tentando matá-lo. E aqui está revelado que ele sofria por causa disso. Lá nos relatos, quando fala do sofrimento, das perseguições, dos apedrejamentos e das fugas e tudo mais, a Bíblia não entra nesse pormenor, mas aqui há um complemento. Paulo sofria, chorava. Mas isso não o impedia de servir. Veja, irmãos, como que funciona. Se as lutas nos sobrevierem e nós não tivermos a atitude correta do serviço, a gente vai começar a parar de servir a Deus. A gente vai começar a desistir do caminho do Senhor. Desistir da palavra. Porque você vai humanamente dizer, eu estou tentando, está resolvendo, então vou procurar uma outra estratégia, vou tentar de outro jeito. É o que o diabo quer. É o que o diabo quer na nossa vida, que a gente desista do caminho, desista da palavra. Mas se nós buscarmos servir o Senhor desse jeito que está revelado aqui, com humildade, e até com lágrimas, se vierem aquelas provações mais difíceis, nós vamos completar a carreira. Amém? Por isso que no versículo 24 ele diz que a vida não tinha valor se ele não completasse a carreira. Então põe isso na sua cabeça, irmão. Tem uma carreira a ser cumprida, tem um caminho a ser seguido, até chegarmos lá, na Jerusalém Celestial. Lutas virão, tribulações virão, mas o caminho é o serviço. Mas ele prossegue dizendo agora uma segunda prioridade, que tem a ver com o serviço também. É a anunciação. Veja o versículo 20, vamos ler juntos. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. A anunciação. Essa é a segunda prioridade revelada aqui nesse texto, que tem a ver com as nossas prioridades espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que ele jamais deixou de anunciar coisas proveitosas. Ora, que coisas proveitosas eram essas, hein? Você acha que seria receita de bolo? Um bolo gostoso. Você acha que seria uma receita de uma lasanha? Será que seria como plantar uma flor no vaso? Que coisa proveitosa era essa? Alguém saberia dizer? Isso, irmão. Aqui está a coisa proveitosa que ele fala, a Bíblia. Ele anunciava a palavra. Quando fala de coisa alguma proveitosa, veja, ele não está falando de coisas aleatórias, ele está falando da Bíblia. Paulo pregava a Bíblia, ensinava a Bíblia, anunciava a Bíblia. Anunciar é pregar, é proclamar, é ensinar. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que esse homem de Deus aproveitava as oportunidades que ele tinha para anunciar a palavra de Deus. Isso é prioridade espiritual na nossa vida. Anunciar a palavra, falar da palavra, ensinar a palavra, tentar levar as pessoas a acreditarem na palavra, conhecerem a palavra, viverem a palavra. E isso, irmãos, vai muito além das nossas quatro paredes aqui da igreja. Aproveitar essas oportunidades, irmãos, nos leva a abrir a nossa boca, a falar com nossos lábios, a dizer para as pessoas que existe esperança, que existe salvação em Cristo Jesus. Se você visse alguém com seus olhos vendados, caminhando na direção de um precipício, o que você faria? Você ficaria calado? Deixa cair? Deixa morrer? É assim que você tem agido com aqueles que não conhecem o Evangelho e que estão perto de você?
Nós iríamos falar, né? Ei, cuidado, não vai por esse caminho não. Você vai cair lá no buraco, vai morrer. É isso evangelização. É anunciar que o caminho sem Jesus é um caminho de morte. É anunciar e explicar para as pessoas, falar para as pessoas que a vida com Deus é melhor. É saudável, alegre, é positiva, é boa e leva para o céu. É vida eterna, é salvação. E Paulo utilizava 2 métodos para fazer esse trabalho de anunciação. Observe na sua Bíblia. E de vô-la anunciar, de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Então veja, a anunciação ou a pregação do Evangelho também tem esse aspecto do ensino. Ensinar. Existe um ditado que diz, irmãos, que as nossas palavras falam e os nossos atos gritam. As nossas palavras falam, nossos atos gritam. Nós vamos ser lembrados não só pelo que nós falamos, mas muito mais pelo que vivemos. Ensinar e anunciar é viver. Mas ele vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas veja, irmãos, publicamente de casa em casa, 2 métodos. Publicamente seria na igreja, na reunião dos irmãos. E de casa em casa, naquelas visitas e reuniões que geralmente todo pastor faz. Agora veja, irmãos, por que nós às vezes colocamos essas 2 atitudes para o líder, para o pastor, para o missionário, evangelista? Então eu pergunto para você, você tem feito visitas para os irmãos? Ah, não tenho tempo, pastor. Lógico, todo mundo sabe a correria, mas tira pelo menos uma por semestre, vai. Uma visita no primeiro semestre, uma no segundo semestre, já seria alguma coisa para quem não está fazendo nenhuma. Vai visitar os enfermos, visite os idosos, visite os irmãos, fala da palavra. Não é visitar para falar de filme, de novela, de futebol, pode até ser um pouquinho disso, também tem, né? Normal, ser humano. Mas leva a Bíblia, fala, bom gente, agora vamos ler um trechinho da palavra? Vamos fazer uma oração? Vamos cantar um hino? Pronto. Isso é maravilhoso, sabe, irmãos? Até aqui na nossa igreja tem um grande número de irmãos que não têm vindo à igreja por motivos de saúde, a gente sabe. E esses dias, conversando com o irmão, ele estava me dizendo que pelo menos 2 dessas irmãzinhas disseram, olha, o pastor vem, o pastor visita, o pastor ora, tudo bem, mas eu sinto falta da igreja. Eu sinto saudade da igreja. E não é o prédio que a pessoa está falando, é você. Você, igreja. Então, irmãos, isso é bíblico, não é só para os líderes, tá? Ensinar na igreja, anunciar na igreja, publicamente. Você pode colocar esse publicamente também lá no seu ambiente de trabalho, mas também de casa em casa. Gastar tempo, falar de Jesus, isso é prioridade da vida cristã, prioridade espiritual. Porque quando a gente faz isso, irmãos, a gente está servindo e a gente é abençoado. A gente é abençoado, em primeiro lugar. Você passa a ser um instrumento de Deus para levar esperança para quem está sem esperança, para levar paz para quem está angustiado, para levar forças para quem está meio desanimado, meio descaído. Então veja, se você sabe de alguém que está passando por alguma coisa desse gênero, você já é uma pessoa que Deus está chamando para fazer essa obra. Talvez você tenha algum amigo, um parente, um vizinho que está lá passando por uma situação e você está sabendo. O Espírito Santo com certeza vai querer usar você lá, vai querer encaminhar você para falar de Jesus, para falar da esperança, para falar da salvação, porque isso é prioridade espiritual para nós, irmãos. E ainda, agora o 21, versículo 21. Dentro dessas prioridades espirituais, vem agora o testemunho. Vamos ler juntos o 21? Bem forte, irmãos, vamos lá. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testificar significa assegurar, declarar, certificar, comprovar, testemunhar. Quando a gente fala, quando a gente anuncia, a gente já está dando um testemunho, né? Mas a palavra testemunhar tem muito a ver com a nossa própria vida. Por isso que eu disse, naquele momento que ele vai falar um pouquinho mais agora. E ele próprio está dizendo que a vida dele era um testemunho, que comprovava
essas duas grandes realidades na vida de todo cristão. Veja e observe o versículo 21. Arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esse testemunho do qual o apóstolo Paulo fala, levava as pessoas a entenderem que para ser salvo tem que se arrepender. E para perseverar na fé, para viver uma vida com Deus, tem que ter fé. Veja, versículo 21, arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa curiosa nesse versículo é que ele fala ainda que ele fazia isso tanto para judeus como a gregos. O que isso significa, irmãos? Significa que eram dois grupos distintos de pessoas. Os judeus era aquele povo mais voltado para a lei judaica, para os costumes do povo de Israel. Aquele povo que tinha uma noção já da palavra, mas que ainda não acreditavam. Muitos deles não acreditavam em Jesus. Aos poucos, outros judeus foram se convertendo e muitos judeus se converteram depois. Mas o apóstolo Paulo não tinha medo de anunciar Jesus para os judeus que muitas vezes o queriam matar. Por isso que os judeus muitas vezes queriam matar ele. Porque ele falava de Jesus. E os judeus consideravam, e até hoje consideram, uma abominação dizer que Jesus é o Messias. E o que ele falava para esse povo? Tanto judeus como gregos, e os gregos eram aqueles povos pagãos, eram aqueles povos que adoravam imagens, que praticavam atos horrendos, atos obscenos, atos totalmente estranhos à palavra de Deus. Ele pregava para todos, judeus e gregos. Significa que nós temos que testemunhar da nossa própria vida, tanto para quem já tem um certo conhecimento da palavra, vamos entender assim, dentro da igreja, como também fora dela. Ou para as pessoas lá da sociedade que não conhecem o evangelho, que são mais certinhas, talvez os judeus fossem aqueles um pouquinho mais certinhos, né, que tinham conhecimento, e também para aquelas pessoas mais terríveis, como eram os gregos. E ele falava, irmãos, dessas duas áreas fundamentais da nossa fé, arrependimento. Você tem falado de arrependimento para as pessoas? Hoje em dia tem gente mudando o método de evangelização bíblico de arrependimento para convite para o louvor. Vamos lá na minha igreja, vai ter um louvor, já evangelizei. Ou indiretamente, sim, se a pessoa vier ouvir a palavra, se converter, etc., já é um modo de alcançar um coração. Mas, irmão, não tenha medo de falar de arrependimento. Não tenha medo, porque essa é a mensagem do evangelho. Jesus começa a sua carreira ministerial dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista também. Muitas vezes hoje, irmãos, parece que há um certo receio de falar de arrependimento, porque as pessoas perguntariam imediatamente, arrepender do quê? Arrepender para quê? O que você está querendo dizer com arrependimento? Você está me acusando de alguma coisa? Você está dizendo que eu fiz alguma coisa errada? Pera lá. Não vem com essa não. E nós sabemos, irmãos, que a mensagem do evangelho causa um certo impacto nas pessoas, por causa desse ponto elementar da salvação, que é arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados ninguém verá a face de Deus. Então muito cuidado com o tipo de mensagem que você está transmitindo. Ela tem que de algum modo chegar nesse ponto, tá? De algum modo você tem que chegar nesse aspecto do arrependimento. E é uma mensagem muito prática para nós também. Para nós. Por isso que ele fala, irmãos, no versículo anterior, tanto dentro da igreja, publicamente, como de casa em casa. Veja, na nossa casa também a gente precisa testemunhar do arrependimento. Como que eu testemunho do arrependimento? Dentro de casa. É sendo humilde. Já falamos da humildade. Pedindo perdão quando necessário. Errou, pai? Vai lá e pede perdão. Errou, filho? Vai lá e pede perdão. Isso é arrependimento prático na vida cotidiana. Não é só para com Deus que a gente pede perdão, é para o próximo também. Paulo ainda fala aqui de um outro item que nós dissemos que é elementar também, que é a fé. Versículo 22, ele anunciava, testemunhava o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, esses são apenas alguns pontos aqui dentro desse texto, que é um texto riquíssimo. A gente poderia aqui tirar mais uns 2 ou 3 sermões. Se Deus quiser, nós vamos caminhar falando mais dentro desse texto, porque eu creio que são pontos essenciais para a nossa vida cristã. As nossas prioridades espirituais. Vamos falar juntos? A primeira delas é serviço. A segunda é anunciação. E a terceira qual que é? Testemunho.
Mas vamos orar, falar com Deus nesse momento sobre as nossas prioridades. Feche os seus olhos, conversa com Deus alguns segundos. Como estão as suas prioridades de vida? Será que a sua prioridade é você? Será que a sua prioridade de vida são os seus bens materiais? Sua prioridade de vida é sua família, sua casa? Tudo isso é prioridade, irmão. Tudo isso é importante. Mas coloca Deus em primeiro lugar, irmão. Porque a vida não tem valor se nós não completarmos a nossa carreira. E nós só vamos completar a nossa carreira se nós colocarmos a nossa vida espiritual em primeiro lugar. E o modo como Deus quer é esse. Uma vida de serviço, uma vida de anunciação, uma vida de testemunho. Obrigado a Deus. Ensina-nos a lutar. Ensina-nos a caminhar. Ensina-nos, ó Pai, a viver desse modo. Ó Pai, Tua palavra diz que nós não temos resistido até o sangue. Nós temos notícias de irmãos que estão morrendo neste momento, sendo torturados e mortos por causa da fé. E nós muitas vezes, Pai, não temos seguido corretamente as prioridades da vida espiritual, as prioridades espirituais. E nós te pedimos perdão, Pai, se de algum modo temos falhado em algum ponto. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine cada um de nós, como igreja, como povo do Senhor, para que nós coloquemos, ó Pai, as nossas prioridades conforme nos ensina a Tua palavra, vivendo uma vida de serviço cristão, seja na igreja, seja em casa, seja onde for, ó Pai, dispostos a ajudar aqueles que necessitam, dispostos a fazer aquilo que o Senhor manda, dispostos, ó Deus, a dar outra face, a caminhar outra milha, com humildade, se necessário for até com lágrimas, enfrentando, ó Deus, nessa disposição de fé, todas as provações. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma vida de anunciação, onde nós vamos falar do Evangelho, onde nós vamos levar a palavra de Deus, onde nós vamos nos preocupar se as pessoas estão indo para o céu ou não, onde nós vamos amar a alma dos nossos queridos amigos, parentes e até irmãos em Cristo, onde nós vamos amar a alma daquelas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai, e daqueles que conhecem o Senhor, ouviram falar, mas ainda não estão firmes no Senhor. Pai, também queremos te pedir, Pai querido, que o Senhor nos dê forças para ter um bom testemunho, para testificar, onde estivermos, seja para judeus ou gregos, seja para pessoas mais próximos da fé, que já ouviram o Evangelho, ou pessoas totalmente estranhas ao Evangelho, seja pessoas de casa ou fora de casa, seja pessoas conhecidas ou desconhecidas, seja pessoas com quem nós convivemos no trabalho, na escola, ou no ônibus, ou no trem, ou na rua, onde for, que a nossa vida seja um livro aberto, que a nossa vida seja um testemunho vivo, onde nós vamos, ó Deus, testemunhar da fé em Cristo Jesus e do arrependimento para com o Senhor nosso Deus. Ajuda-nos a ser assim, ó Pai, a buscar essas prioridades, porque nós sabemos que fazendo assim, ó Deus, nós cresceremos cada vez mais e nós produziremos o fruto que agrada o Senhor, aquele fruto de João 15, aquele fruto que permanece para a vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém.